Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. E hoje eu vou falar para vocês sobre como que os músculos eles são classificados. Assim como os ossos que nós vimos, a sua classificação, que é de acordo com aquelas 3 dimensões, né? Comprimento, largura, espessura e também contraforma. Os músculos têm sua classificação. Bem, antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. Bem, então hoje eu vou falar sobre a classificação dos músculos. Bem, antes de mais nada, antes de a gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre os componentes anatômicos do músculo, o que ele tem, tá? Então, ele tem 2 extremidades, tá? Porque vocês lembram, né? Por exemplo, no osso longo é bem fácil de evidenciar que tinha epífise proximal, a epífise distal, né? Então, essas extremidades, existe a extremidade proximal que vai se encaixar na epífise proximal, que vai ser chamada de origem, né, do músculo, que é o ponto onde o músculo praticamente não move, não tem movimento, e a inserção que o tendão vai se fixar na epífise distal do osso. Bem, todo músculo, tá, tem essas extremidades que eu falei para vocês, que geralmente são denominadas origem e inserção muscular. Isso daí é bastante visto, tá, no sistema locomotor como um todo. E todo músculo, tá, vai ter tendões ou aponeurose. Tanto os tendões, que é essa estrutura aqui, que vocês veem aqui, são estruturas que vão auxiliar a fixação, tá? Vai ajudar a fixação do músculo, tá? No osso. É isso que vai fazer. Só qual que é a diferença, né, entre o tendão e a aponeurose? Os dois, pessoal, vai exercer a mesma função. Só que o que manda aí é a quantidade de tecido conjuntivo aí. Então, quando existe uma grande quantidade de tecido conjuntivo, vai formar um cilindro, que é um tendão, tá? Já quando existe pouca quantidade de tecido conjuntivo, forma uma lâmina, tá? E essa lâmina é chamada de aponeurose. Bem, tanto um quanto o outro vai ajudar a fixar. E é muito importante, né, já que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver a classificação dos músculos, que vocês podem ver que normalmente, tá, vai existir 2 extremidades, uma proximal e uma distal, né, que é chamada de origem e inserção, e uma parte média, que é a parte contrátil do músculo, chamado de ventre muscular. É legal a gente estar dando uma revisada nisso, porque nós vamos estudar a classificação dos músculos. Em alguns livros, tá? Nem todos os livros de anatomia que vocês pegarem para vocês estudarem, vocês vão ver isso, tá? Da mesma forma, às vezes com a mesma descrição, tá? Eu gosto muito, tá? Eu acho bastante didático o livro do Spence, de Anatomia Básica. Eu gosto muito do Ângelo Machado, que é do Ângelo Fatini, né, que é o Anatomia Básica e Segmentar, que é um livro muito bom, tá? Para vocês que estão começando aí o estudo. Então, a primeira classificação do músculo é quanto à forma do músculo e ao arranjo de suas fibras, tá? Então, a gente vai ver aqui nesse tipo de classificação que, lógico, a maioria dos músculos
as fibras são paralelas, mas a gente vai ver que tem alguns que pode ter fibras oblíquas, tá? Outros fibras circulares. Enfim, por que forma e arranjo das fibras? Porque a própria forma já é uma classificação. Bem, dentro dessa forma, cujas fibras são paralelas, a gente pode dizer assim que a gente tem dois grupos, tá? Os músculos longos, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide, vou mostrar na imagem esse aqui para vocês. Eles podem ser cônicos ou cilíndricos, né? Exemplo, o bíceps braquial, com aspecto fusiforme. A gente encontra isso bastante na musculatura de membro, tá? Tanto membro superior como membro inferior. E além disso, pode ser a gente distinguir também como músculo largo, tá? Como músculo glúteo máximo. Nós temos músculos triangulares, quadrangulares ou romboides. Como às vezes a própria forma dele já fala a sua classificação. Por exemplo, o músculo trapézio, né? O músculo trapézio tem forma de um leque. Nós temos o músculo glúteo máximo, nós temos o músculo peitoral maior, tá? Que às vezes, tá? Só para curiosidade, né? Quando o músculo é cônico ou cilíndrico, no caso dos membros superiores ou inferiores, as suas fibras são paralelas, né? E tendem tanto para a origem quanto a inserção. No músculo largo, por exemplo, o músculo peitoral, ele vai entender ou para inserção, mas para inserção muscular ou para a origem muscular, dependendo da forma do músculo, né, que está disposto a essas fibras musculares. Bem, aqui, olha, nós temos a imagem, tá, ó. Então, aqui a gente tem músculos classificados, pessoal, é bem fácil isso, tá? Às vezes a gente tende a ficar um pouco perdido, mas não é tão difícil, tá? Então, músculo, né, longo e cônico, né, é o músculo esternocleidomastoide, músculo do pescoço. Nós temos também o músculo, né, o bíceps braquial, aí também no caso, né, do membro superior, mas a gente tem muitos exemplos, tá? Bastante músculo se classifica assim. E a gente tem aqui alguns, eu coloquei só alguns aqui, ó, de músculo largo. Então, por exemplo, a gente tem, olha só, o músculo glúteo máximo, aqui classificado como largo. Vocês vão ver que a gente tem um músculo romboide maior, romboide menor. A gente tem um músculo trapézio, tá? Que o próprio nome, né, do músculo já sugere a sua classificação, que é classificado contra a forma, e a disposição das fibras são paralelas. Olha só, aqui eu tenho um músculo, tá? Um músculo peitoral maior, tá? Que não tem, ó, que tende mais para um lado só, que é da inserção muscular, mas em alguns livros também vocês vão ver que tem uma forma, ó, esse músculo, tá? É uma forma o quê? De leque, tá? Então, todos esses exemplos que eu falei para vocês são músculos que são classificados aí contra a forma e o arranjo, tá, das fibras musculares. Bem, vamos continuar. Ainda quanto o arranjo, tá, das fibras musculares, então nós falamos das fibras paralelas, né? Que dentro das fibras paralelas a gente tem o longo e nós temos também o largo. E eu falei os exemplos e tal. Agora a gente vai ver outra disposição das fibras oblíquas. Então, ó, são músculos cujas fibras são oblíquas em relação aos tendões e denominam-se peniforme, tá? Então, como o próprio nome está falando aí, é oblíqua mesmo, tá? Olha só,
Quanto oblíqua, olha só, ele pode ser, ó, pode manifestar essa direção de fibras oblíquas somente de um lado do tendão, ó, que é chamado de unipenado. A gente tem um músculo semimembranáceo, tá? O músculo semimembranáceo, tá? Com o músculo semitendíneo, mais o músculo bíceps femoral, tá? Só para curiosidade, na parte posterior da coxa, ele vai constituir aí os músculos do jarrete, tá? Bem, aqui nós temos, olha, o músculo extensor longo dos dedos, como um outro exemplo de unipenado, tá? Que se enquadra aqui, ó, dessa maneira, tá? Dessa maneira aqui, ó, tá? Fibras oblíquas. E nós temos também, ó, dos dois lados do tendão, tá? Aqui e aqui, tá? Que é chamado de bipenado. Então, é um músculo, nós temos o músculo gastrocnêmio, mas a gente também tem um outro músculo, tá? Que faz parte aí do músculo bem grande na parte anterior da coxa, que é o músculo quadríceps femoral, que é formado por 4 músculos, tá? Que nós vamos ver numa outra classificação. E além disso, né, a gente pode ser bipenado, além do músculo gastrocnêmio, nós temos também esse músculo reto femoral, que é integrante aí desse músculo anterior da coxa, chamado músculo quadríceps femoral, constituído por 4 músculos, que é o músculo vasto lateral, músculo vasto medial, músculo vasto intermédio e o músculo reto femoral. E além de tudo, tá? Ele pode ser multipenado, olha, com essa característica aqui. Por exemplo, o músculo deltoide. Então, essa é a classificação ainda quanto à forma e a disposição das fibras. Nós vimos a disposição das fibras paralelas e agora a gente viu a disposição das fibras oblíquas. Ainda, tá, nessa classificação quanto à forma do músculo, tá, e o arranjo das fibras, tá, então nós são músculos circulares que vai rodear canais e orifícios, como os músculos orbicular, o músculo orbicular do olho e o músculo orbicular da boca, por exemplo, que eu citei aqui. Bom, aqui a gente tem alguns músculos, tá, da expressão facial, né? Aqui é o músculo orbicular da boca, ó, forma orbicular, e o orbicular do olho e o músculo orbicular da boca, tá? São músculos classificados aí quanto a forma. Bem, agora a gente vai falar, né, quanto à origem, né, ou também chamado quanto ao número, tá, de cabeças, né? O que é isso? Lembra lá no começo da nossa videoaula que eu mostrei para vocês os componentes básicos de um músculo, que tinha lá a parte contrátil, o ventre muscular, 2 extremidades, a extremidade proximal, a extremidade distal, né? A extremidade proximal vai equivaler à parte da origem muscular, vai inserir na epífise proximal, e a extremidade distal vai se inserir na inserção, vai ser a inserção muscular que vai se inserir na epífise distal do osso, né? Bem, quanto à origem, o número de cabeças se refere, tá, à alteração quanto a isso, tá? Quanto ao número de origens. Quer dizer, por exemplo, olha, aqui, ó, vai ter 2 origens para uma inserção, um tendão, tá? É chamado de bíceps. Como exemplo, ó, a gente tem o músculo bíceps braquial, o músculo bíceps femoral. O tríceps, por exemplo, né? O tríceps é a mesma coisa, olha, 3 origens, um único tendão chamado tríceps braquial,
tríceps tá? O tríceps é formado pelo músculo gastrocnêmio. O músculo gastrocnêmio tem cabeça lateral e cabeça medial, e por baixo dele tem um músculo chamado de músculo sóleo, tá? Que vai formar aí o músculo tríceps. E aqui a gente tem 4 origens, né, para uma única inserção, que é o caso, né, daquele músculo anterior da coxa que eu citei para vocês, que é o músculo quadríceps femoral, formado por 4 músculos, tá? Como eu já citei anteriormente. Bem, quanto ao número de inserção? Bem, aqui é o contrário, né? Como a gente falou, quanto a origem se refere à parte proximal, a parte da origem, a inserção se refere à extremidade distal do músculo, tá? Que vai se inserir na epífise distal do osso. E assim como não tão variável quanto a origem, mas tem alguns músculos, tá? Que tem variações, ó. Bicaudados, porque eles podem ter de 2 ou 3 inserções, como é o caso de músculo extensor comum dos dedos, ó, tá? Músculo extensor comum dos dedos. E também policaudados, tá? Quando vai ter o que? Mais de 3 inserções. Então, é chamado de músculo superficial dos dedos, tá? Essa característica também a gente encontra também no membro inferior, por exemplo, o músculo flexor superficial também dos dedos, o músculo extensor dos dedos, tá? Tem essa característica. Quanto ao número de ventres musculares, tá? O número de ventres musculares, como eu disse para vocês, o componente anatômico do músculo é 2, né, extremidades e um ventre muscular. E aqui a gente pode ter uma variação, tá? De ventre, a gente pode ter músculo com 2 ventres musculares, tá? E músculos, olha, com 4 ventres musculares. Aqui tem uma curiosidade, né? Que olha, quando tem 2 tendões, quando tem 2 ventres, é unido por um tendão, porque tem uma quantidade significativa aí de tecido conjuntivo. Mas aqui no caso, ó, do poligástrico, que tem 4 ventres musculares, eles são unidos por essas intersecções aqui, ó, tá? Que não deixa de ser, né, um tipo de aponeurose aqui que vai fazer a união aí entre os ventres musculares. Bem, pessoal, digástrico 2, poligástrico mais de 2, né? Mais de 2 ventres musculares, né? E como exemplo, nós temos aqui, ó, o músculo, por sinal, ele recebe aí o mesmo nome, tá? É um músculo digástrico, tá? Um músculo digástrico. E nós temos também um músculo aqui, ó, reto do abdômen, tá? Que é o chamado poligástrico, tá? Que é o famoso músculo da barriga de tanquinho, tá? E que quando tá definido, né, aqueles gominhos nada mais são que a definição desse músculo aqui, tá? Músculo reto do abdômen. Bem, quanto à ação, pessoal, não vou me prender muito, tá? A isso, porque a gente pode ver isso detalhadamente em grupos separados de músculos, mas às vezes, né, na maioria das vezes, o próprio nome, tá, do músculo já sugere a sua função, né? Como eu disse, ó, músculo flexor superficial dos dedos vai fazer o que? Flexão. Músculo extensor vai fazer o que? Aí exercer a extensão, né?
Por exemplo, a gente tem a parte dos grupos adutor, abdutor, de membro inferior, por exemplo. Nos membros superiores também, grupos que vai fazer abdução e abdução. Vai ter músculos que vai fazer rotação medial, rotação lateral, pronador, supinador e dentre outros. Tem músculos, tá? Que, como eu disse, o próprio nome já vai dizer, né, a situação, né? Mas a gente, para detalhar melhor a função muscular quanto a isso, nós precisamos, tá, estudar os grupos de maneira separadas. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.